presidente Lula ele estará de volta ao Brasil e a imprensa brasileira aqui já dá como certa, viu, Deise, a escolha de Lula de não ir à posse de Javier Milei. Deve escalar o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Há um entendimento em torno do Lula de que ele é o nome mais adequado. Afinal, é uma pessoa dada às linguagem diplomática, né? Então ele vai saber se portar muito bem. Isso tudo para evitar qualquer tipo de constrangimento ao presidente da República, que já foi atacado por Milei. Tá certo, o Milei tem feito gestos de aproximação, mas o que foi dito, está registrado. O que você acha desta decisão dada como certa de Lula de não ir à posse de Javier Milei no dia 10, Deise? Eu acho correto dar um sinal para o Milei também de que não pode sair falando tudo o que quer e depois, opa, vamos ser amigos agora, eu já venci a campanha. Né? O Milei fez ataques muito sérios ao presidente Lula, né? Ele chamou de ladrão, disse que o Lula deveria estar na cadeia, e aí, ao mesmo tempo, fez sinalizações ao ex-presidente Jair Bolsonaro, né, que é o maior rival político do Lula, né? Então, quando ele manda o Mauro Vieira, ele está fazendo uma cena ao mesmo tempo. Olha, eu estou mandando um representante, não é qualquer representante, né? Mas também não vai se indispor, né? Porque a possibilidade também do presidente Lula chegar lá, sofrer constrangimentos, vaias, ela é muito grande, né? E aí entra um ponto também, né? O Milei fez toda a campanha dele, inclusive falando que se ele fosse eleito, ele iria romper as relações com o Brasil, né? E várias vezes ele chamou o presidente Lula de ladrão. De novo, né? Entra aquela coisa assim, a partir do momento que ele foi eleito, ele começa a mandar acenos positivos para o presidente, dizendo que não é bem assim, que as nossas relações vão ser retomadas, que o Brasil é um importante parceiro econômico, né? Como é mesmo. Mas isso mostra que a política ela não pode ser feita de forma isolada, né? E aí vai um pouco ao encontro dessa última pauta que a gente falou do Putin. A realpolitik, ela existe, né? Tu tem que fazer acenos, tu tem que sorrir, tu não pode isolar o teu país, como o Milei disse que faria durante toda a campanha eleitoral dele, né? E isso mostra, né, a partir do momento que ele foi eleito, vamos conversar, olha, tudo aquilo que eu falei não é possível, porque aí vem a realidade, o Creomar Souza fala muito disso, né? A realidade ela é um muro intransponível, ela vem se impõe e aí tu tem que agir de acordo com ela, né? E aí o que o Milei está fazendo isso é agora, né? Ele mandou representantes do futuro governo dele para vir conversar com o governo brasileiro, foram recebidos, conversaram, mas o Lula faz bem, manda o o Mauro Vieira tem um pouco mais de traquejo, não vai ser um alvo fácil, o ex-presidente Jair Bolsonaro vai estar lá, isso pode criar um clima de animosidade maior ainda, que não é efetivamente necessário na política como a gente está vivendo agora, né? Então, se prevenir de um desgaste, manda um sinal para o Milei, né? Olha, as coisas não são bem assim, e faz o Milei também ter uma postura um pouco mais ponderada, né? Um pouco menos raivosa como ele foi, né? Porque a eleição toda do Milei ela foi muito agressiva, ela foi feita em cima de ataques, né? E é claro, ele acabou usando esse populismo e a questão do salvador da pátria para ser eleito, mas ele fez também uma campanha muito agressiva, principalmente em relação ao Brasil, né? Como se o Brasil não importasse nas relações comerciais. Somente depois de eleita que ele volta a dar esse aceno. Então faz bem o presidente Lula, assim, em alguns pontos eu discordo completamente do presidente, como em relação ao Putin, mas nessa do Milei ele está certo. Se poupa de um desgaste desnecessário, sabe? Para quê? Para depois ser o alvo das conversas, ser o grande debate das conversas, um desgaste completamente desnecessário que ele poderia evitar, como poderia ter evitado nessa fala em relação ao Putin, né? Então, manda o Mauro Vieira lá, o Mauro Vieira vai ser com certeza um perfil mais discreto, do alto escalão, acaba cumprindo o papel e também faz o Milei pensar um pouquinho antes de falar, né? Acho que ele já está pensando, ele já tem tomado algumas posições de não era bem assim, deixa eu voltar atrás, deixa eu me explicar, né? Porque no fim, de novo, né? Citando o Creomar, a realidade é um muro intransponível, né?
Deise, tem muita gente que já fala, inclusive, em uma espécie de estelionato eleitoral do Milei, porque ele não está entregando o que ele prometeu. Nesse caso, eu acho até que é bom, né, Deise? Porque se ele cumprisse tudo o que ele falou, realmente seria um problemão para a Argentina e para as relações internacionais. Mas você também vê esse aspecto de virou o disco ali muito rápido? Virou, nossa. Olha, eu acompanhei o resultado das eleições na Argentina aqui por My News, né? Que eu achei sensacional. Foi uma das coberturas mais. Sim, não foi a melhor cobertura. Eu lembro que estava o Peninho, o Eduardo Bueno aqui, e eu achei maravilhosa. Se eu não me engano, posso estar enganada, mas foi ou no dia da eleição ou no dia seguinte, o Milei já estava mudando completamente a postura dele. Coisas que ele tinha falado sobre o Banco Central, sobre o Brasil, sobre dolarização, ele já estava meio que não, mudando. Não tem jeito, sabe? Isso vai um pouco. A gente não pode fazer comparações que não existem, né? Então, por exemplo, entre o Bolsonaro e o Milei, eu acho que tem uma diferença aí, mas é aquilo assim: tu faz uma. A campanha eleitoral, ela não é para governar, ela é para vencer. É que a Argentina ela estava completamente quebrada, né? Por causa do Massa, que era o adversário do Milei, né? Então, como que ele chegou no segundo turno também é uma questão a ser estudada. Mas quando os países estão assim, quando as democracias estão desse jeito, principalmente países latinos, eles têm a necessidade de buscar um salvador da pátria. Então, o Milei, ele dificilmente seria eleito com uma postura moderada, porque a Argentina está num caos econômico com inflação de 140%. Então, se ele viesse com um discurso moderado, a população não quer isso. A população quer alguém que salve, né? E aí aquilo que a gente estava falando aqui em relação a Michele Bolsonaro e os evangélicos que precisam ser alimentados com uma pauta, e aí no caso é a pauta do bem contra o mal, a Argentina também precisava ser alimentada com uma pauta do salvador da pátria, que funciona muito, né? Olha, eu vou tirar vocês disso que vocês estão vivendo. Como? Fazendo mais do mesmo? Não. Com uma alternativa completamente maluca. Eu vou acabar com o Banco Central, eu vou dolarizar, como se fosse muito fácil. Cheguei aqui no meu gabinete, papá, dolarizei. E não é assim que a coisa funciona, né? E não num país como a Argentina. Mas isso funciona como narrativa, né? Bom, o próprio Goebbels, né? Uma mentira contada várias vezes torna-se verdade. Então ele vai lá, vai batendo, eu vou salvar vocês, eu vou salvar vocês. O Massa, que era o ex-ministro da Economia, com um discurso muito mais pragmático, centrado em números, centrado no raciocínio lógico, a população não quer mais isso, né? E aí o Milei vem com uma fantasia, com um grande espetáculo, com um show, e as pessoas pensam, bom, diante de tudo que nós temos, vai ser o moderado que vai nos salvar? Não, vai ser o diferente, o que a gente ainda não experimentou. A eleição do Bolsonaro, ela tem um pouco desse aspecto, assim, eu vou trazer, eu vou acabar com a corrupção, eu vou acabar com o comunismo, eu vou tirar essa política suja que vocês estão vivendo, porque a gente estava vivendo um momento pós-Lava Jato. Então, o que a gente precisava também? De um salvador da pátria, né? E o Bolsonaro é um outro caso, porque ele fez, assim, depois dessas pesquisas, ele fez completamente a jornada do herói do Campbell, né? Mas o Milei não, mas o Milei vem com esse vou salvar a Argentina, que em momentos de crise é disso que a gente precisa, né? Alimentar as narrativas, a mesma coisa que eu falei aqui para os evangélicos. Eu falei já nas primeiras entrevistas que eu dei lá na Argentina, quando o Milei começou a enlouquecer, eu já falava, ó, tá aí o salvador da pátria, tá aí o populismo, né? E isso funciona muito bem quando as pessoas estão desesperadas. Eu vou dar um exemplo aqui só para encerrar, eu não quero me alongar, e de forma alguma desrespeitando quem acredita nisso, mas, por exemplo, é a mesma coisa que a gente brinca assim, nossa, às vezes eu tô tão desesperado que, sei lá, eu vou numa cartomante, eu vou procurar o horóscopo, né? Não tô desrespeitando, tá? Mas é isso, quando tu tá desesperado, tu vai para coisas que tu nunca pensou. A Argentina tava desesperada, acabou elegendo um Milei, funcionou. Agora vem a política real e, pô, o cara já, na mesma hora, opa, não dá assim, vamos negociar Brasil, preciso de vocês, ô Banco Central, me ajuda aqui. Porque, na realidade, não funciona, né? Foi um discurso para vencer a eleição. Como foi o discurso do Lula aqui em relação às minorias, como foi o discurso do Bolsonaro em relação a acabar com a corrupção. Então, se adequa ao momento, né? Comunicação política, marketing eleitoral, é isso, né? Infelizmente. Tem um livro que eu gosto muito, que é da Naomi Wolf, que ela é uma grande escritora americana, e ela tem um livro chamado Sem Logo, que ela fala como as marcas acabam se travestindo exatamente naquilo que o consumidor quer. Na política é a mesma coisa, né? O político acaba virando um produto, ele lê nos olhos das pessoas o que as pessoas querem e se traveste naquele produto como se estivesse numa prateleira mesmo. Olha, eu sou o melhor produto para você. No caso da Argentina, foi o Milei.